nesse lugar, Senhor. Te adoramos, te exaltamos. Tu és santo e poderoso. Eu declaro você sendo afetado por essa atmosfera. A tua vida vai mudar, meu irmão. Porque o céu vai te encontrar. As realidades divinas que Cristo conquistou com sangue inocente, elas vão encontrar a tua vida, a tua casa e a tua família. Vão mudar a tua história pelo poder do nome de Jesus. Jesus, nós temos acesso ilimitado à tua presença. Obrigado, Pai, por uma noite poderosa. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando cada um aqui nesse lugar. O Espírito da verdade, aquele que detém o conhecimento de todas as coisas, que habita naqueles que nasceram de novo. Ele habita em você, meu irmão, para te guiar por toda a verdade e te ensinar todas as coisas, para que o conhecimento da palavra não seja apenas teórico nem filosófico, mas que se torne uma verdade no seu coração, uma revelação, uma convicção de dentro para fora, alterando a tua vida, a tua trajetória no nome de Jesus. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando você nessa noite, no nome de Jesus, amém. Você crê comigo? Então dá um glória a Deus aí. Eita glória. Antes de você sentar, cumprimenta aí o seu irmão, amém. Diga com ele, Deus vai falar com você, amém. Seja bem-vindo, Deus vai te alcançar. Deus vai te alcançar, meu irmão. Aleluia. Deus é bom, amém. Ele é maravilhoso, querido. Desfrute da presença dele todos os momentos que você puder, amém. Para que quando você chegar no céu, você já esteja acostumado com ele, amém. Aqui na terra ainda não é a plenitude, amém. Mas já nós podemos sentir um cheiro, amém. Entre uma linguagem figurada, o cheiro, amém. Você não sente com o seu nariz, amém. Mas você experimenta dessa atmosfera, você experimenta dessas realidades, dessa verdade, amém. Porque pela fé em Cristo Jesus, você já nasceu de novo, amém. Você já está no reino de Deus, o reino de Deus já está dentro de você, amém. Aleluia, por isso você já pode experimentar dessas realidades divinas que Cristo conquistou com o seu sangue ali na cruz, amém. É algo precioso, amém. Por isso honre a unção, honre a presença, honre o Espírito Santo na sua vida, no seu dia a dia, sabe, tenha consciência da presença de Deus em você, querido, sabe, tenha consciência dessa presença no dia a dia, na sua vida prática, no seu cotidiano, porque o Espírito Santo, ele está com você, amém. Aqui nós temos uma unção coletiva, é verdade, o ajuntamento dos santos, aonde a unção que cada um carrega é multiplicada na coletividade, mas existe uma unção individual que cada um de nós carregamos, amém, porque todos somos filhos de Deus, e o Espírito Santo habita em cada um de nós, amém. Por isso valorize essa presença na sua vida, como a Daniele, né, minha querida amada esposa, amém. Tem que aproveitar as oportunidades, amém. Ela disse no início, né, humildade, você andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, temendo Ele nos seus caminhos, nas suas escolhas. Isso vai fazer toda a diferença, meu irmão, toda a diferença no seu dia a dia, nas escolhas que você vai fazer ao longo da sua vida, amém. Glória a Deus. Hoje é culto da família, amém. Como sempre no quarto sábado não,
tantas eventos e programações, né? Mas no quarto domingo, amém, de cada mês, nós temos o nosso culto da família. E eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus, amém? Por quê, pastor? Porque família, querida, é a organização mais antiga da terra. Já vou começar colocando esse fundamento para você. A família é mais antiga do que a igreja, amém? A família é mais antiga do que as empresas, as corporações. A família é mais antiga do que qualquer organização política, amém? A família, querido, é a organização mais antiga da terra. Por quê? Porque Deus criou ela quando criou o homem e a mulher. Para quê? Para que a família se tornasse um modelo de governo, um modelo para toda a sociedade, um modelo para toda a humanidade, amém? Deus escolheu a família para influenciar a terra com a sabedoria do céu. Deus escolheu uma família para que a partir dessa organização, a influência de Deus alcançasse toda a criação, amém? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 1, vamos ver isso, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Dá uma pausa aí. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Ou seja, diferente do resto. Já começa por aí. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem de uma forma diferente das outras coisas que Ele havia criado. Por quê? Porque havia um propósito diferente para a humanidade. Amém? Havia um propósito específico para a humanidade, que era transferir para a terra o governo do céu. Amém? Por isso Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou, amém? Deus só criou dois gêneros, querido, amém? Homem e mulher, amém? Qualquer falsificação além dessas coisas é cópia do diabo, amém? E ele continua dizendo, e Deus os abençoou. Ou seja, antes de Deus dar a missão para o homem, Deus libera o recurso para o homem cumprir a missão. E eu quero que você pegue essa chave aí. Porque muitas vezes nós estamos correndo atrás dos recursos, correndo atrás da bênção, correndo atrás das coisas. Mas se Deus te mandou fazer algo, meu irmão, abra aí os seus ouvidos espirituais. Os recursos já foram liberados sobre a sua vida. Talvez você não está acessando, talvez você ainda não descobriu isso, não teve essa revelação. Mas antes de Deus enviar alguém, Ele primeiro abençoa aquela pessoa para cumprir aquela missão. Então, antes de enviar Adão e Eva para dominar a terra, Deus abençoa aquela família. Amém? E a bênção fala de recursos, recursos necessários para a jornada. Amém? Em Cristo Jesus, você já tem os recursos necessários para a tua jornada. Amém? Você já recebeu pela fé, querido. É pela fé. Pastor, mas eu não estou vendo. Esse é o problema. Você tá igual Tomé. Tem que ver para crer. Mas aqui não diz que Adão e Eva viram alguma coisa. Amém? Deus diz que Deus os abençoou. E disse, agora vocês vão fazer o quê? Olha o que diz o versículo. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra, ou sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Como eu disse, Deus institui a família, querido, como modelo de governo e influência do céu na terra.
Por isso, até hoje, querido, mesmo na modernidade que nós estamos vivendo, porque isso já aconteceu há milhares de anos, amém? Mas até hoje a família continua sendo a principal estrutura de influência na sociedade. Até hoje a família continua sendo a bússola da humanidade. Até hoje a família continua sendo um ambiente onde o caráter, os valores, os princípios são forjados, são ensinados, são transferidos para outra pessoa. Porque a família, querida, é um lugar de influência. Amém? Diga-se comigo, a minha família é um local de influência. Querida, a sua família precisa ser uma influência do céu na terra. Amém? Você precisa carregar a influência correta. Você precisa liberar a influência correta. Para quê? Para que o propósito da sua vida seja alcançado. Amém? Como eu disse, querido, a família ela é estratégica na sociedade. Ele é o fundamento de qualquer sociedade humana. Se você estudar a história das civilizações, você vai perceber que toda vez que a estrutura familiar ela foi destruída ou foi prejudicada, a sociedade não conseguiu se manter próspera e eficiente. Amém? A família é fundamental para o sucesso da humanidade, para a prosperidade, para a sabedoria, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento acadêmico, intelectual. Amém? Porque é um local de influência. Por isso você deve zelar pela sua família, amém? E é por isso, querido, que o inimigo, o nosso adversário, tanto combate a família. Porque ele sabe desse valor estratégico que ela possui na sociedade. E como nós sabemos que a vontade, de Satanás é governar essa terra de uma forma mais ampla, na grande tribulação, por exemplo, ele tem trabalhado para destruir os fundamentos dessa estrutura familiar. E eu vou citar aqui rapidamente 4 exemplos, ou 4 pautas políticas que estão inseridas hoje no cotidiano da nossa sociedade brasileira e que são simplesmente artimanhas de Satanás para destruir o poder da influência que a sua família carrega na sociedade. Amém? Entre elas, a legalização do aborto, por exemplo, é uma pauta política que está sendo discutida nos meios políticos, pelos senadores, deputados, pelos nossos governantes. E você sabe, querido, que o aborto, além de ser pecado, ele é contra a vontade de Deus. Deus é aquele que nos deu a vida. Tirar a vida de alguém não está alinhado com a vontade de Deus. Amém? Outra pauta que muitas vezes tem acontecido e tem sido discutida nessa era onde tudo é relativo. E essa é uma estratégia de Satanás, pegar a verdade e tornar ela relativa. Ou seja, depende. Depende da cultura da época, depende do momento, depende da situação. Querido, a verdade, princípios e valores não são relativos, amém? Eles são absolutos, porque eles são eternos, sólidos, seguros. Por isso eles não podem ser relativizados, amém? O direito à vida é um princípio sólido, que não pode ser relativizado em hipótese alguma, amém? Outra pauta, querida, é a ideologia de gênero nas escolas. Existem hoje movimentos políticos para regulamentar dentro do currículo escolar o ensino, a ideologia de gênero como algo bom, como algo benéfico, como algo que está relacionado ao progresso da humanidade. Mas nós sabemos, como nós lemos aqui, que Deus só criou 2 gêneros, homem e mulher, amém? Outra pauta que tem tentado ser discutida no ambiente político nesses últimos dias é a legalização das drogas. Existem movimentos políticos, existem senadores, deputados que nós muitas vezes até elegemos e que estão lá agora trabalhando para legalizar as drogas. Querido, as drogas destroem a família, as drogas destroem o ambiente familiar. Elas vão trazer confusão, destruição, elas vão trazer desgoverno, vai trazer miséria para as famílias, amém? Você não pode concordar com isso, amém? Aleluia. Por último, querido, o casamento de pessoas do mesmo sexo é outra pauta que também está sendo discutida para ser implementada como algo que deve ser praticado. Essas pautas, queridos, são apenas artimanhas do diabo para destruir o poder de influência da família cristã, da sua família, da minha família na sociedade. Pastor, mas por que isso acontece?
Por que isso está acontecendo nos dias de hoje? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo estava falando ali para a igreja, amém? A cidade de Corinto, ela ficava num ambiente que era um ambiente da cultura grega, amém? Uma cultura pagã, uma cultura que que já tinha uma influência de todas essas pautas que eu já acabei de anunciar, amém? Era uma cultura pagã, contrária aos princípios da palavra de Deus, mas as pessoas estavam se convertendo naquela cultura grega, elas estavam abandonando aquele pensamento grego e se voltando para a verdade do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, falando a respeito das pessoas do mundo, amém? Diz o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás, desde aquela época, querido, está trabalhando para influenciar as pessoas, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que ainda não nasceram de novo, amém? Aqueles que estão cegos para a verdade da palavra de Deus, e por isso podem ser mais facilmente manipulados e influenciados, amém? Porque se você nasceu de novo, querido, o Espírito Santo habita em você, o Espírito da verdade habita em você, e ele pode te guiar por toda a verdade, te ensinar todas as coisas. Você não precisa mais ser manipulado por nenhuma doutrina de demônios, porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, habita dentro de você, amém? Aleluia. Mas Satanás trabalha desde essa época para estabelecer a sua influência neste mundo, e ele vai fazer, por isso que ele influencia as pessoas que estão ocupando posições, por exemplo, de poder. Por isso que nós, a igreja do Senhor, precisamos orar pelas autoridades políticas, orar pelas pessoas que governam a nossa cidade, a nossa nação e o nosso país. Por quê? Para que essa influência não alcance o coração desses homens e dessas mulheres, para que os olhos espirituais dessas pessoas não sejam cegos, amém, pelo engano do diabo, mas que os olhos do coração desses homens e dessas mulheres sejam iluminados pela verdade do Evangelho, amém? Você é igreja, querido, e a palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, acima dos principados e das potestades. Nós temos uma autoridade espiritual, amém? Para desfazer qualquer influência do diabo sobre a nossa vida em primeiro lugar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Você não pode deixar essas influências alcançarem a vida dos seus filhos. Você precisa se posicionar usando a autoridade do nome de Jesus e guardando a vida deles, a mente, as emoções, instruindo eles também na verdade, amém? Como eu devo me posicionar, pastor, diante dessa realidade moderna, amém? Desse pensamento moderno, aonde as verdades estão sendo relativizadas. Querido, você deve se posicionar primeiramente orando, amém? Como eu já disse, orando, exercendo a sua autoridade espiritual em Cristo Jesus, porque você carrega o maior nome no céu, o maior nome na terra, e o maior nome embaixo da terra deve estar no teu coração e na tua boca, amém? Você deve usar o poder do nome de Jesus, essa autoridade que foi delegada à igreja, amém? Para trazer o céu para a terra, porque esse é o propósito original. Lembra que nós lemos em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Em Cristo Jesus, você foi abençoado, amém? O pecado roubou da humanidade essa posição, mas em Cristo Jesus, Ele devolveu para você essa posição original, de governo, de autoridade. Você tem acesso ao céu, a Deus, às realidades espirituais do Evangelho. Para quê? Para manifestar isso na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, amém? Por isso, querido, você deve prestar muita atenção, né? Esse ano nós vamos ter eleição, por exemplo, e você nunca vai ver aqui no Verbo da Vida um político com o microfone na mão, porque o Ministério Verbo da Vida, ele não apoia nenhum candidato e nenhum partido político, porque isso não compete à igreja, amém? Aqui você tem liberdade para escolher o seu candidato e em quem você vai votar, mas é nossa responsabilidade
instruir você para que os princípios bíblicos, aquilo que nós cremos, seja observado durante essa escolha. Por quê? Porque as suas escolhas, querido, vão definir muitas vezes aquilo que você vai viver no ano que vem, nos próximos anos. Por quê? Porque nós temos essa oportunidade de exercer a nossa cidadania através do direito do voto. Amém? Então, abri esse parênteses porque para poder chamar a sua atenção, para que você não se deixe enganar, amém? E não se corrompa diante de propostas, diante de mentiras ou até de ilusões, mas que você possa se posicionar corretamente, verificando, amém, se aquela pessoa que você está delegando para ela o direito de te representar, amém, ela realmente vive e fala sobre aquilo que você crê, amém, para que você não seja enganado, amém. Sabe por quê? Porque olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus estava falando ali para os discípulos, para a igreja, amém? Era o início de uma nova era na terra, amém? Jesus estava instaurando uma nova aliança, eles estavam saindo do jugo da escravidão da lei, eles estavam entrando agora, amém, numa nova aliança, uma aliança de liberdade, a era da graça estava sendo instaurada na humanidade, amém? O perdão de Deus estava sendo estendido a todos os homens, mas havia uma responsabilidade, amém? E olha o que diz aí o versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Naquela época, querido, o sal era utilizado para conservar os alimentos. Não havia geladeira. Amém? Então o sal era utilizado para conservar os alimentos, para que os alimentos eles não se estragassem com o passar do tempo. Quando Jesus fala para a igreja que a igreja é o sal da terra, significa que você está aqui, amém? Porque você ainda não foi arrebatado, amém? Amém? Ou seja, se você está aqui, você é o sal desse lugar. Você está aqui para conservar a terra, para que o pecado não destrua a terra completamente. Você está aqui para conservar a verdade, a justiça, a esperança, a alegria, a paz no meio da sociedade. A sua família é um local de influência. A sua família precisa transmitir para a sociedade os valores do reino de Deus. Para quê? Para que a sua família seja sal, amém? De Juiz de Fora, amém? A sua família não pode ser uma família que é levada pela doutrina do mundo, enfim, não. Ela precisa carregar a doutrina de Cristo. Ela precisa carregar a verdade do Evangelho, fazendo a diferença na vida da sociedade, amém? Aleluia. Vamos continuar lendo. A palavra de Deus diz no versículo seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma cesta, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A sua família, querido, ela tem que iluminar a vida de outras pessoas. Sabe, não tem utilidade de você usar luz num ambiente que já está claro. Amém? Por isso que você não pode se intimidar com as trevas que existem nesse mundo. Porque você foi projetado para trazer o céu para a terra. Amém? A sua casa, a sua família foi projetada para estabelecer o governo do céu na terra. Você foi criado, amém? A imagem e a semelhança de Deus,
para realmente resplandecer no meio das trevas. Amém? Pastor, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Hein? Como é que eu vou conseguir? Querido, o Espírito Santo habita em você. Você nasceu de novo, amém? Você é uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não é mais, amém? Aquela velha natureza, não. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, algo aconteceu dentro de você. Você não mudou de religião, querido. Você não passou a frequentar uma igreja. Algo muito melhor aconteceu. Algo muito maior aconteceu. A sua natureza espiritual foi alterada. Amém? Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Quando você aceita Jesus, o teu espírito é recriado. Amém? O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E a sua natureza espiritual é totalmente alterada. Você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Amém? Por isso, você pode sim ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Porque Cristo habita em você. Você carrega o céu dentro de você. Tudo o que você precisa está dentro de você, querido. Porque lembra, no início, que nós lemos aqui, Deus primeiro abençoa, para depois enviar. Você já foi enviado, amém? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Portanto, a bênção de Deus já te alcançou, meu irmão. Ela já está sobre a tua vida, ela já está dentro de você. Muitas vezes é você que não está acessando. Por quê? Porque você ainda insiste em viver de fora para dentro. Mesmo nascendo de novo, mesmo tendo o seu nome, a sua natureza, perdão, o seu nome não, a sua natureza alterada, você insiste em viver de fora para dentro, movido pelo que os olhos estão vendo, movido pelo que o corpo está sentindo, movido pelos sentimentos, pelos pensamentos. Não, querido. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido, o Espírito Santo não está em você apenas para ocupar um lugar vazio. Ele não está aí apenas para ocupar um lugar vazio. Amém? Ele está aí para te guiar, para te conduzir, para te instruir, para te encorajar, para te fortalecer, para te consolar, para te animar. Amém? Para te dar sabedoria do alto, para te dar revelação da palavra de Deus, para manifestar as realidades do céu na tua alma, no teu corpo, para que você não se sinta mais órfão, nem desamparado, amém? Muito menos escravo. O Espírito Santo está dentro de você, querido, para testificar com o teu espírito que você é filho de Deus, de que você nasceu de novo. Por isso você não pode se calar. Por isso você não pode se esconder. Amém? Você precisa ser o sal da terra e a luz desse mundo. A fé tem uma voz, meu irmão. A fé, ela tem uma voz. E ainda que não esteja acontecendo, vai ser uma voz profética então. Amém? Ainda que os olhos não estão vendo, ainda assim vai ser uma voz diante das dificuldades, diante das trevas. Amém? Para declarar a realidade espiritual do reino de Deus que você carrega. Amém? Vamos continuar lendo aqui no versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, aleluia, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Querido, nós não recebemos um espírito de escravidão, porque escravo não tem voz. Escravo não tem voz. Mas a voz, nesses últimos dias eu declaro, o Espírito Santo, levantando a voz dos filhos de Deus nessa cidade no nome de Jesus.
Eu declaro o Espírito Santo levantando a voz dos filhos de Deus no nome de Jesus, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a verdade do Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar as realidades do reino de Deus. Amém? Escravo não tem voz, é verdade. Por isso o mundo está calado diante da injustiça. Mas eu e você, querido, aleluia, eu e você, nós não somos mais escravos. Nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, filhos amados. Por isso, a nossa voz ecoa na eternidade. Ela ecoa na eternidade, querido. Porque você carrega o Espírito Santo. A boca fala que o coração está cheio. E o seu coração está cheio de quê? O Espírito Santo está no teu coração, no teu espírito. Por isso que as palavras que você fala, querido, elas têm o poder para desfazer as obras do diabo. Porque não é apenas o Fabrício falando. É o Fabrício que é filho de Deus falando. Amém? Por isso, as suas palavras têm o poder de mudar as realidades espirituais da sua casa e da sua família. Você não pode deixar a sua família ser influenciada por esse mundo. Você precisa usar as verdades do reino de Deus que você carrega no teu homem interior, no teu coração. Isso precisa ser uma verdade dentro de você, e isso precisa sair da sua boca, amém? Estabelecendo na sua casa e na sua família a influência do céu, amém? Você não é mais escravo, amém? Você não recebeu o espírito de medo. Na presença de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há medo na presença de Deus, querido. Não há medo na presença de Deus. Existe temor, reverência, mas nunca houve medo. O medo só aparece na humanidade quando o homem peca. E por isso o homem sente medo. Mas você já foi perdoado, amém? Justificado pelo sangue de Jesus. Você já nasceu de novo. Jesus já pagou um alto preço pela sua vida e pela sua salvação. Por isso você pode se aproximar de Deus livre de todo o medo, com a certeza de que você é filho amado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Oh, aleluia! Ah, querido, a paternidade de Deus, ela restaura a sua identidade, querido, de filho. Sabe, muitas vezes os problemas que você tem enfrentado na sua casa são apenas reflexo, amém? De uma paternidade talvez errada ou imperfeita que você vivenciou. E por isso hoje você tem dificuldade, amém? De transferir para a sua casa, para a sua família, para a vida dos seus filhos, um ambiente de saúde, de paz, de alegria, um ambiente de liberdade, um ambiente de justiça, um ambiente de sabedoria. Você precisa ter a sua identidade de filho de Deus restaurada. E deixar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revele a você como seu Pai. Para que a paternidade de Deus restaure a sua mentalidade, amém? E faça você entender o reino de Deus de uma forma diferente. Sabe, Deus, Ele é seu Pai, amém? Ele não é o seu patrão. Nós não somos empregados, querido, de Deus. Nós somos filhos. Voluntariamente servimos, mas nós não somos empregados. Nós não somos escravos, nós somos livres. Por isso podemos nos aproximar dele sem medo, sem culpa, sem condenação. Amém? A paternidade de Deus, querido, ela vai restaurar a tua identidade de filho. Isso vai influenciar o seu casamento. Isso vai influenciar a educação que você tem dado para os seus filhos. Isso vai alterar a dinâmica da tua casa e da tua família. Porque você vai começar a ser constrangido pelo amor de Deus. Você vai ser constrangido por esse amor, encorajado pelo Espírito Santo. E você vai começar a ter uma mudança de vida ali na sua casa. Por quê? Porque você agora se sente amado. E o amor de Deus te constrange a abandonar o pecado. O dia que eu descobri, eu era muito religioso. Minha mãe morreu, eu era jovem, num acidente de trânsito. E meu pai não era cristão. A minha experiência familiar e no meu lar não era positiva, não era boa. Eu me converti, mas era religioso. Achava que Deus era o meu patrão.
por isso tinha medo quando eu errava. Mas o dia que eu descobri que Deus era o meu Pai, que o Deus Todo-Poderoso me amava, mesmo quando eu errava. O dia que eu descobri que quando eu errava, Deus não me descartava. O dia que eu descobri que quando eu errava, Deus não se escondia. Isso mudou completamente a minha perspectiva do reino de Deus. E eu desejei mudar para agradar o coração do meu Pai. Eu desejei abandonar os erros do passado, porque eu não queria desagradar aquele Pai bondoso, generoso e maravilhoso que eu estava descobrindo. A paternidade de Deus, ela altera para sempre, querido, a sua perspectiva sobre o Evangelho, sobre Deus. Isso vai afetar a sua família de uma forma sobrenatural no nome de Jesus. Você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um filho melhor. Porque a revelação da paternidade de Deus vai trazer cura para a tua alma, para as tuas emoções. Ela vai arrancar a cegueira espiritual da religião no nome de Jesus. E você vai enxergar Deus como Ele é. Não como a religião te apresenta, mas como Cristo apresentou Ele para a humanidade. Aleluia. A paternidade de Deus, querido, ela te enche de confiança e de ousadia. O louvor pode subir. Sabe, o dia que a gente descobre que o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, meu amigo, você perde o medo de errar, o medo de falhar, o medo das trevas, o medo do diabo, o medo de demônios. Isso tudo fica para trás, porque você tem a revelação de que o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, o sol, a lua, que criou todas as coisas, está com você e em você. Ah, meu querido, eu declaro você tendo a revelação dessa verdade no nome de Jesus. Não apenas a informação teológica, mas a revelação espiritual no seu coração, de que o Deus Todo-Poderoso é seu Pai, de que o Deus Todo-Poderoso é seu Pai, que Ele está com você o tempo todo, que Ele não te abandona, Ele não te deixa só, mesmo que você tenha experiências ruins, talvez com o seu pai, com a sua mãe, na sua família, talvez um líder espiritual que você considerava como pai, falhou com você, te decepcionou, te magoou, te feriu. Querido, deixa isso para trás, deixa a revelação da paternidade de Deus curar a tua alma e as tuas emoções. Existe um Pai poderoso que não falha e que te ama, que está disposto a te pegar pela mão. Não importa se você errou, amém? Não importa o que você fez de errado, não importa nem o que fizeram com você. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito Santo, e que a revelação da paternidade divina, ela vai curar você, vai te encher de coragem, de ousadia. Você vai ter uma voz, amém? Uma voz poderosa na sociedade, uma voz profética, uma voz que anuncia a verdade, a justiça, a paz e a alegria. Você não vai ficar calado, querido, porque os escravos, eles estão calados porque eles estão com medo. Mas nessa noite eu declaro você livre no nome de Jesus, livre para ter uma voz na sua casa, livre para ter uma voz na vida dos teus filhos, livre para ter uma voz do reino de Deus nessa cidade de Juiz de Fora. O amor de Deus vai te encher de ousadia, de coragem, para você correr, para você avançar, para você correr e avançar. Aleluia, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Ah, querido, a restauração da sua família, ela está na revelação de que você é filho de Deus. A gente quer construir a nossa casa, a gente quer edificar a nossa família, usando qual referência? Usando qual exemplo? O que a gente faz? Pega os exemplos dos nossos pais, amém? Glória a Deus pela vida deles, mas eles muitas vezes foram imperfeitos e falharam conosco. E aí você acaba reproduzindo os mesmos erros, você acaba reproduzindo os mesmos valores,
você acaba transmitindo para os seus filhos a mesma educação. Mas nessa noite eu desafio você a se voltar para a palavra de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e os abençoou, e disse: multipliquem-se, sejam férteis, dominem a terra, estabeleçam o céu na terra. Não copiem as coisas da terra, copiem as coisas do alto, do céu, e faça da terra, oh aleluia, uma extensão do céu. Os recursos e a sabedoria que você precisa estão dentro de você, no teu espírito, no teu homem interior. O Espírito Santo habita em você, para te guiar por toda a verdade, te ensinar todas as coisas, porque você é filho de Deus, você é amado por Ele. Você foi perdoado e justificado, amém? Oh, aleluia. Feche os seus olhos, eu querido. não sou mais escravo do medo. Deixa o Espírito Santo ministrar essas verdades no seu coração. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você me desvenda com a melodia, me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. E eu nasci de novo na tua família. Tua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh,
Pai, eu declaro, Pai, os teus filhos reconhecendo a tua voz. Oh, os filhos de Deus reconhecendo a voz do seu Pai. Oh, através do testemunho interior do Espírito Santo. Eu declaro você tendo experiências com o Senhor, com o seu Pai Celestial. Você sendo guiado pelo Espírito de uma forma sobrenatural no nome de Jesus. Oh, você reconhecendo a voz dele no seu dia a dia. A voz dele ficando clara no nome de Jesus. E toda a cegueira espiritual caindo por terra no nome de Jesus. Oh, Espírito de sabedoria e de revelação te alcançando, meu. Oh, a revelação do seu Pai alcançando você, te encorajando, te fortalecendo, te enchendo de ousadia, coragem e alegria para viver na presença dele, amém. Oh, para correr a carreira com velocidade. Oh, para avançar na ousadia do Espírito. Eu declaro você livre do medo no nome de Jesus. Livre de todo o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de não conseguir. Oh, eu declaro você cheio da coragem. O Espírito Santo te dando revelação da verdade. Para que na tua boca esteja a tua vitória, meu irmão. Para que na tua boca não esteja mais palavras de medo, mas palavras da ousadia de ousadia. Cheias de sabedoria do alto. Edificando a sua casa, a vida dos seus filhos, edificando o seu casamento, de acordo com a palavra de Deus. Ah, você vai resplandecer, meu irmão. A tua vida vai resplandecer como luz no meio das trevas, porque você não é mais escravo. Oh, aleluia, você agora tem uma voz, a voz do Espírito Santo, fluindo da tua boca, fluindo dos teus lábios, oh, alcançando homens e mulheres. Oh, na cidade de Juiz de Fora e em toda a zona da Mata Mineira, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Querido, se você está aqui nessa noite e ainda não fez do nosso Deus o seu Pai, você precisa fazer isso hoje. Olha o que diz, pode ficar em pé, eu quero que você fique em espírito de oração. Em João capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, receber Jesus, todos que receberam, o que acontece com eles? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Quando você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus e meus pecados, amém? Mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e hoje está vivo à direita do trono de Deus. Quando isso cai no seu coração e você fala, confessa com a tua boca, esse poder de Deus te alcança e você se torna filho de Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão, que nós vamos orar com você, amém? Nós vamos concordar com a sua oração, aleluia. E esse poder de Deus vai te alcançar, meu irmão. E eu declaro os seus olhos espirituais abertos, para você recomeçar a chamar Deus de Pai, de Paizinho, de Pai querido, de Pai amado. Abba, Pai, oh meu papai, aleluia. Você quer fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão, amém. Vem cá, meu irmão, quero orar com você. Vem aqui, hein? Já fez isso? Amém. Você está concordando comigo? Glória a Deus. Alguém quer fazer essa confissão pública nessa noite? Mais alguém? Amém. Todos salvos. Aleluia. Aleluia, queridos. Deus é bom. Amém. Que você seja sal da terra e luz do mundo. Que você tenha a consciência que a sua família é a organização de maior influência na terra. A sua família é a organização de maior influência na terra. Não é empresa, não são organizações políticas,
Amém? Mas a sua família é a maior influência de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Vocês foram abençoados, irmãos. Amém. Glória a Deus. Foi bênção demais. Eu queria saber, tem alguém nos visitando essa noite? Levanta sua mão, por favor. Alguém? Amém. Quem que vai estar na recepção? Acompanha eles ali atrás para mim, por favor. Eles querem te dar as boas-vindas, tá? Por favor, pode